Isso aí, seja bem-vindo quem está assistindo a gravação agora. Quem está aqui no ao vivo já está aqui há algum tempo, a gente está cantando, conversando, tomando um café. O meu café já está gelado, inclusive. A gente vai continuar a nossa série Como Ser Cristão Sem Ser Religioso. Hoje é a parte 3 da série. A parte 1, a gente mostrou que Romanos, capítulo 1, 2 e 3 são um único argumento e que a gente tem que ler os três juntos. Então, quando Romanos 1 condena pessoas que praticam todo tipo de coisa, Romanos 2 condena pessoas que são religiosas. E Romanos 3, em Romanos 3, Paulo conclui que ninguém presta, não tem nenhum que salva. E a conclusão que a gente chegou na parte 1 foi, então nos resta a humildade. Nós temos que ser humildes porque ninguém é santo, ninguém merece a salvação. Na semana passada, na parte 2, a gente explorou um pouco mais esse conceito de humildade. A gente falou sobre a humildade como oposto do orgulho, que é a consciência que a gente tem de quanto a gente é pecador. A gente falou sobre a parábola dos dois devedores, a situação ali de Jesus comendo na casa do fariseu, Simão, e como Jesus confronta o fariseu, dizendo assim, olha, você tem um monte de pecados e você não se arrependeu, nem me ama tanto, mas essa mulher aqui, ela sabe dos pecados que tem e ela me ama muito, porque eu perdoei esses muitos pecados. E aí a conclusão que a gente chegou semana passada é que existem dois tipos de pessoas para Jesus. Existem os pecadores e os iludidos. Né? Aqueles que sabem que são pecadores e aqueles que se iludem a respeito de si mesmos. Beleza. Quer se ver aí? Quer ver você? Na semana passada, a gente finalizou com perguntas e respostas. E aí hoje eu pensei assim, vamos começar o próximo episódio, o terceiro episódio, fazendo a rapa do tacho. Vamos só fechar o que a gente falou semana passada e o que a gente e as repercussões durante a semana, né? Porque eu recebi algumas mensagens durante a semana, essa conversa da humildade, ela rendeu. E aí eu elaborei uma introdução para o tema de hoje que eu acho que vai ser só isso mesmo. A gente não vai conseguir, senão vai ficar muito longo, muito extenso, a gente vai estender muito. Mas eu queria começar com essa reflexão. Por que é que... Isso é uma pergunta retórica, tá? E lembrando sempre, gente, que nesse formato aqui, qualquer momento você quiser ligar o microfone, interromper, isso é muito bem-vindo. Eu não quero falar sozinho. Então fiquem bem à vontade. No final a gente abre para perguntas e respostas, mas se quiser perguntar no meio também, só abrir aí o microfone e falar. Mas essa primeira pergunta é retórica. Por que é que quando a gente fala que todos nós somos pecadores, a nossa cabeça imediatamente pensa, então como é que eu faço para convencer o outro que ele é pecador? Por que a gente ainda opera nessa lógica do tipo, todos nós somos pecadores, ok, mas quando eu estiver sentando com um pecador para comer, quando o pecador for na minha casa para comer comigo, como é que eu convenço esse pecador de que ele é pecador? Não é curioso isso, pensar sobre isso? Porque a mensagem é sobre você. Romanos capítulo 1, 2 e 3 não deixa ninguém de fora. Então, em algum momento, o texto vai pegar o seu coração. Mas a gente que está configurado já, nosso cérebro está configurado no modo religioso, a gente está sempre preocupado em ensinar os outros, em pregar aos outros, em julgar os outros. Então, quando a Bíblia fala assim, você é um pecador, e você é um pecador como qualquer outro, aí a gente fala assim, então eu posso sentar na mesa com qualquer outro pecador. E aí o nosso pensamento é, mas eu não sou conivente? Como assim conivente? Se você também é pecador. Quem é conivente com quem, se todos são pecadores? E aí eu fiquei pensando muito nisso. A gente, talvez, é uma hipótese minha aqui, talvez isso seja o que a psicanálise vai chamar de mecanismo de defesa. A gente, para se defender, ou para proteger o nosso conforto, ou para a gente... Eu posso tentar traduzir isso em palavras, é difícil, né? Assim, para a gente se aceitar melhor, para a gente gostar mais da gente, a gente tem alguns mecanismos, né? Para proteger a gente de dor, proteger a gente do sofrimento. E esses mecanismos eles operam em fuga ou esquiva, quer dizer, eu tento sempre fugir de uma situação ou esquivar de uma situação. Ou fugir de algo que ainda não apareceu, ou esquivar de algo que apareceu. E esses mecanismos psicológicos fazem isso com a gente. Quando a Bíblia traz uma palavra que nos denuncia,
né? Quando Paulo olha, a gente pega lá Romanos 2 e diz assim, olha, você conhece a lei de Deus e não a pratica, você está condenado, você está em pecado. O problema é com você. Nosso mecanismo de defesa vai fazer o seguinte, se fulano estivesse aqui para ouvir. O fulano precisava ouvir essa pregação. A fulana lá do meu trabalho, se ela estivesse aqui, vou mandar essa pregação para ela. Vou mandar esse vídeo para ele depois. E a gente vai tentando olhar para os outros e encaixar assim, o que a Bíblia está dizendo na vida do outro. É por isso que aqui nessa chamada, não havendo nenhum homossexual, a gente, no final da semana passada, não tinha nenhum homossexual, e a gente ficou discutindo a questão da homoafetividade. Porque a gente quer se proteger do que o evangelho quer causar no nosso coração. Porque a mensagem do evangelho é para você. Mas quando chega em você, você pensa, e o outro? Quando Jesus me confronta, a minha tendência é responder, e os outros? O que eu faço com os outros? É como se Jesus dissesse assim, não estou falando com os outros agora. Agora eu estou falando contigo. É direto, é contigo. E vou fazer um parênteses aqui, só para contar um negócio interessante. A gente, na psicologia, tem uma matéria da comportamental que a gente faz experimentos com ratos de laboratório, né? Fiquem tranquilos porque o rato é virtual. Hoje em dia ele é um programa de computador. Por muitos anos foi um rato de verdade, mas hoje em dia o rato é de computador. Então ninguém mata o rato. Mas é muito curioso porque observando o comportamento desses ratos de laboratório, a gente consegue concluir muita coisa sobre o comportamento humano. Muito do que a gente conhece hoje dos nossos comportamentos veio de estudos com rato de laboratório. Não que eu esteja te chamando de rato de laboratório, mas é muito parecido. E uma das coisas muito interessantes é que na gaiola tem o Skinner, né, que é o cientista que começou a estudar isso, ele instalou no chão da gaiola uma rede elétrica, ele conectou ali um fio elétrico que dava choque quando ele apertava lá um botão. E a gaiola tinha ali um negócio para comer, um negócio para beber água, uma lâmpada, um som, e aí o chão que dava choque. O ferro da gaiola dava choque. Então, ele começou a fazer experimentos. O que acontece se eu não der comida para o rato e depois acender a luz e apresentar comida? E depois eu só acendo a luz e não apresento a comida? Sabe? Ficou fazendo vários testes. Um dos testes era o que acontece, parece cruel, mas olha que interessante onde a gente vai chegar. O que acontece se toda vez que o rato apertar o botão, tem uma barra, toda vez que ele apertar o botão, ele está morrendo de fome, ele aperta o botão, sai comida. O rato vai aprender que toda vez que ele aperta o botão sai comida, então ele vai apertar mais vezes para comer. Só que ele falou, e agora o que acontece se toda vez que ele apertar o botão sair comida e der o choque ao mesmo tempo? Então ele tem uma ação que ele toma, e aí sai uma recompensa e um castigo ao mesmo tempo. Algo que ele quer comer e um choque que ele não quer tomar. E ele deixou o rato lá fazendo isso. Depois ele foi ver o que tinha acontecido e os ratos fizeram o seguinte, olha que interessante, o pelo do rato ele funciona como isolante elétrico. Então, se o choque pega direto na pele, o rato sente o choque. Se pega no pelo, o choque é um pouco mais fraco. Quando ele voltou para ver o que os ratos estavam fazendo, os ratos estavam deitados de barriga para cima e apertando o botão com o rabo. Quando eles apertavam o botão com o rabo, caía a comida, dava o choque, mas como eles estavam de costas na gaiola, o pelo absorvia o choque. Então eles deram um jeitinho de conseguir comida sem levar o choque. E assim, um dia eu posso contar para vocês as coisas que o rato faz. O rato dá para ensinar ele a dar cambalhota, dá para ensinar ele a ficar de pé em duas patas, dá para ensinar ele a se coçar freneticamente, enfim. São vários experimentos ali só com choque e comida. Mas essa conclusão é muito interessante. Até o rato tem na biologia dele ali, no cérebro dele, um mecanismo que faz ele querer o bônus se livrando do ônus. Ele quer a comida, mas ele dá um jeito de se livrar do choque. Ele vira de barriga para cima. É mais ou menos isso que a religiosidade faz com a gente. A gente quer ir para o céu, a gente quer a salvação, a gente quer Jesus, a gente quer as promessas de Deus, mas a gente quer evitar o choque que o evangelho de Jesus quer causar na gente.
a gente quer evitar o confronto, a gente quer evitar a transformação de consciência. E é por isso que quando a gente escuta o evangelho, o nosso primeiro impulso é: se fulano tivesse aqui para ouvir. Porque a gente não quer, e esse é um negócio muito difícil, por isso que eu falei que eu não vou avançar hoje, eu quero ficar aqui, porque isso é doloroso. A gente não quer enfrentar a gente mesmo. A gente não quer dar de cara com o que tem dentro da gente. Porque se a gente for completamente honesto, completamente sincero a respeito de quem nós somos, é doloroso, porque a gente vai ter que assumir que a gente tem um monte de pecado que a gente não queria ter. E que a gente tem um lado feio dentro da gente. Alguns, o lado feio saiu pro lado de fora. Alguns são feios por dentro, alguns são feios por dentro e por fora. Mas todo mundo tem um lado feio. E quando Jesus se apresenta como a verdade, ele é a verdade dói pra gente, porque a gente começa a perceber que a gente não é santo, que a gente não é bom, que a gente não é justo, que a gente não merece. Se a gente chegar no céu, aquela historinha de sempre, você vai chegar no céu, vai ter um telão, e aí vai passar toda a sua vida no telão. Não tem um que salva nesse telão aí. Se você acha que nesse momento sua vida vai passar ilesa, você é um dos iludidos. E o que começa a acontecer? A gente começa a olhar para os outros e procurar as falhas nos outros. Porque aquele ali ele peca nisso. O pecado daquele outro é assim. Aquela turma lá peca daquele jeito. E nada nos incomoda mais do que ver os nossos desejos reprimidos nos outros. Podemos pensar... Fala aí. Desculpa. Podemos pensar na questão religiosa do prazer sem dor, ou prazer versus dor, porque a religião me promete prazer sem sofrimento. E aí, se eu tenho fé, eu não tenho sofrimento, eu evito sofrimento, eu nego sofrimento, eu quero ter prazer, eu quero ter as promessas se cumprindo, eu quero ver que eu sou vitorioso. E a religião me leva a evitar o sofrimento, a negar o sofrimento. E se eu estou sofrendo, eu não tenho fé. E se eu quero ter prazer, é o prazer sem dor. Aí a gente pode caminhar para Epicuro, que era um filósofo grego que falava sobre o prazer. Prazer pleno e prazer sem dor. Ou o prazer, evitar o sofrimento pelo prazer. A gente pode pensar muito disso, porque a religião me leva a experimentar as bênçãos de Deus, mas sem o compromisso do sofrimento, da dor, da renúncia, de olhar para mim. Acho que a gente podia caminhar, não sei, é uma sugestão, caminhar por aí, porque eu me deleito no prazer, mas eu evito a cruz. Então, o cristianismo sem cruz, ele é religioso, ele é vazio. E não existe cristianismo sem sacrifício. Seria, não sei se a gente pode caminhar alguma coisa nesse sentido, não sei. Sim, eu tô entendendo esse sofrimento e essa dor como externos, né? A rejeição da dor e do sofrimento externo a mim, por exemplo, eu não posso chorar por algo que aconteceu, eu não posso ter esse sofrimento. Porque a religião, né, como Paulo fala em Colossenses, ela é, na verdade, a regra que ela é rígida com o corpo. São regras que elas têm aparência de santidade por sua rigorosidade com o corpo. Que é o que o Nietzsche tanto condenou, né? O Nietzsche falava que os cristãos não têm amor pela vida, porque a religião diz assim, você não pode, não pode, não pode, não pode. Ou seja, caso você negue as coisas boas da vida, negue o prazer, negue o desejo, você reprima esse desejo, reprima a sua vontade de viver, aí você encontrou o caminho. Então, isso é a religiosidade, dizendo você tem que se martirizar, você tem que se castigar. E aí o que acontece? O religioso, quanto mais sacrifícios ele faz, mais ele acha que merece. E mais ele se irrita com aquele que não faz o sacrifício que ele faz.
Quantas vezes eu já fiquei irritado porque eu estava carregando caixa de som na igreja e os outros não estavam carregando? Isso é religioso. Porque, eu tô aqui sofrendo e o outro não está sofrendo como eu. Mas aí são dois tipos de sofrimento, né? Que a gente está usando a mesma palavra, mas são duas coisas diferentes. Mas eu penso assim, o evangelho, quando Cristo vem e traz o sacrifício, ele me desnuda. Então, a partir do momento que eu olho para mim, eu sofro, porque tem Sim. que mudanças precisam acontecer, transformações precisam acontecer, desde a raiz. Por isso que fala, quem está em Cristo, nova criatura é. Mas aí, eu, ao invés de olhar para mim, eu olho para o outro, porque Sim. o outro é muito pecador e eu não. Eu dou meu dízimo, eu vou na igreja, eu apresento o dízimo até doendo do cominho, mas o outro não. Eu, Então, ele precisa de Cristo, eu não, eu já estou tranquilo. Bato no peito. Então, é é um porque a negócio gente assim, né? é porque a gente acha justamente isso. A gente fica na ilusão de que eu fazer um serviço, eu fazer um trabalho ali me garante um mérito, né? Me torna merecedor. Regina, você levantou a mão intencional ou esbarrou no botão aí? Porque aqui no Zoom sempre acontece. Tinha uma mão levantada aqui. Às vezes esbarra no botão. Regina, me ouve? Vou seguir. Ó, é, é isso. A gente começa a olhar para o outro e o senso de superioridade do fariseu, do religioso, começa a aparecer quando a gente fala assim: poxa, eu tô aqui no domingo de manhã, carregando caixa de som, tô aqui lavando banheiro, e o outro não tá aqui fazendo o que eu tô fazendo para Deus. E a gente começa a achar que Deus opera nessa lógica, do tipo, mas eu vou receber uma bênção de Deus por causa disso, e o outro não vai receber. E quando a Bíblia vem e diz assim que o sol nasce sobre justos e injustos e Deus faz cair a chuva na plantação do bom e do mal, aí a gente entra em parafuso, porque a gente vai dizer, bom, peraí, então por que eu estou sacrificando tanto? Porque no fundo, esse sacrifício todo para Deus não é para Deus. É para receber algo em troca. Ou seja o aplauso, seja o reconhecimento, seja uma bênção. A gente quer ser notado, quer ser querido, quer ser amado, quer ser aceito, quer ser visto. E se a gente for ser bem honesto e bem sincero, é mesmo. É isso mesmo. Por isso que a gente tem que olhar para dentro de si, fazer esse exercício doloroso de saber assim, eu não presto. Nem nas minhas melhores intenções eu não sou bom. Nem nos meus gestos mais caridosos eu não estou livre do egoísmo. Eu não estou livre do egocentrismo de querer a minha recompensa. Só que olhar para dentro de si demanda muita coragem. É muito difícil. Você quer ver um outro mecanismo de defesa que a gente usa muito? É um negócio chamado evento. Um evento chamado culto. Por exemplo, é muito mais fácil eu ir num prédio em que alguém vai tocar umas músicas lá no som e outra pessoa vai falar no microfone e aí eu vou embora para minha casa, do que eu entrar numa chamada de Zoom em que alguém me pede para ligar a câmera, alguém me pede para ligar o áudio, alguém me pede para falar. É muito mais fácil eu só sentar e ouvir e ir embora, porque eu me protejo, eu me resguardo. É por isso que um evento tem muito mais gente do que uma reunião do AA, por exemplo. Uma reunião onde a gente olha no olho um do outro e aí a gente tem que abrir o coração. A gente não quer isso. A gente quer proteger o nosso coração, a gente quer proteger o nosso conforto. E aí é um mecanismo de defesa. Eu percebi isso no meio do seminário, que o microfone e o violão são meus escudos. Porque quando eu toco e canto, eu desço do palco e alguém bate nas minhas costas e vai dizer assim: que louvor maravilhoso, glória a Deus pela sua vida, que homem de Deus. Quando eu prego no microfone, eu desço do palco, alguém bate nas costas e fala assim: que palavra de Deus. E eu não me expus, eu não tirei minha máscara.
Eu não me revelei a ninguém. Desse modo, o evento culto faz mais mal do que bem. Para mim e para quem está ali assistindo. Porque é um evento. E Jesus não nos chamou para um evento. O chamado de Jesus foi façam discípulos. E fazer discípulos significa vivam juntos. Caminhem juntos, vivam juntos. Vivam juntos ao ponto que vocês não consigam mais fingir um para o outro. Vocês olhem no olho do outro e quando o outro falar assim, eu sou santo, eu mereço a salvação, eu mereço o céu. A gente olha no olho do outro e vai dizer assim, pra cima de mim? Pra cima de mim? Você é santo? Eu te conheço. E discipulado é isso. Discipulado é a gente caminhar junto ao ponto de conhecer um ao outro e saber, olha, ninguém aqui presta, ninguém aqui é perfeito. Jesus não nos chamou para fazer eventos. Porque é muito mais fácil. Gente, saibam. É muito mais fácil eu gravar uma mensagem aqui sozinho e colocar no YouTube do que eu abrir aqui pra gente conversar. É muito mais confortável para mim. Porque eu falo o que eu quiser, ninguém interrompe, ninguém discorda, ninguém questiona. Eu posto e todo mundo assiste. O seu lado religioso tem essa tendência de quando a gente fala arrependa-se, você é um pecador, você precisa se humilhar para poder entrar no reino. O primeiro passo para ser cristão sem ser religioso é a humildade. Você tem seus mecanismos de defesa também. Que é pensar, não é comigo. É com os homossexuais, é com os ateus, é com os idólatras. Idólatra é muito legal, né? Porque só o idólatra é idólatra. A gente não tem nossas idolatrias, né? Não, porque aquela religião lá é idólatra. Mas a gente tem tanta idolatria que falar pra você. E eu tenho pensado, compartilhando com vocês aqui alguns pensamentos, algumas reflexões, também vocês são livres para compartilhar o que vocês pensam aí. Eu tenho pensado que a gente tem mais igrejeiros do que discípulos. Uma igreja evangélica tem mais pessoas que gostam de igreja do que discípulos de Jesus. Que tem a coragem de permitir que Jesus entre e transforme o coração. E transforme a consciência. E quebrante o coração. A gente gosta de, aos domingos de manhã, frequentar um lugar que tem uma música que a gente já conhece, que a gente canta desde criança, que fala sobre um Deus que a gente gosta, e um pastor pega o microfone e fala de um jeito que a gente gosta de ouvir, que vai falar do livro que a gente mais gosta, vai falar do Jesus que a gente ama. A gente gosta de igreja, né? É o igrejeiro, que gosta do movimento igrejeiro, de igreja evangélica. É um hobby. A pergunta é, quando você abre a Bíblia, é você que lê a Bíblia ou é a Bíblia que te lê? É você que interpreta o que Jesus está falando ou é Jesus que interpreta o que você está vivendo? Você decora as palavras do texto ou você permite que elas te transformem? São coisas diferentes. Citar versículo, até o diabo cita. Na tentação de Jesus no deserto, o diabo citou versículos. Crer que Deus existe, até os demônios creem, Tiago capítulo 2. Crer que Deus existe e citar versículo, até o diabo, até os demônios. Qual é a diferença, então, do demônio para o discípulo? É que ele crê, mas ele não vive de acordo com o que crê. Ele crê em Deus, mas o Deus que ele crê não transforma o que ele vive. Ele continua sendo um demônio, ele continua sendo um diabo. O que faz de nós os discípulos, então? Eu creio e eu conheço a palavra. Mas aquilo que eu conheço e aquilo que eu creio transforma o modo que eu vivo. Se não transformar o modo que eu vivo, se não transformar o modo que eu me enxergo e o modo que eu enxergo os outros, eu não sou discípulo. Eu sou um igrejeiro. Vou mostrar um texto para vocês. Deixa eu compartilhar a Bíblia aqui. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1. Deixa eu só ver aqui. Tá aparecendo a minha tela para vocês?
É o que eu mais Sim. gosto de ler. Vamos lá. Sermão da Montanha, olha o que Jesus diz. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Vamos parar por aqui, já falo do versículo 6. A gente está... o nosso fio condutor é Romanos, né? Romanos, a gente está no capítulo 1, 2 e 3, por enquanto. Quando ele diz, todos somos pecadores, se conecta com isso aqui que Jesus está falando. Lembra que, ó, lá em Romanos 2, que a gente leu, vou só citar aqui rapidinho. Romanos 2. Ele diz assim, ó, primeiro versículo de Romanos 2. Você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, ó, Mateus 7 está dizendo a mesma coisa. Não julguem, porque vocês serão julgados com a mesma medida. Paulo, lá em Romanos 2, falou a mesma coisa que Jesus aqui em Mateus capítulo 7. Não julgue o outro. E aí esse cisco e a trave, isso é muito interessante. Querer tirar o cisco do olho do outro sem perceber que tem uma trave no próprio olho. No evangelho, quanto mais consciência eu tenho da trave que está no meu olho, menos eu me preocupo com o cisco do olho do meu irmão. Porque quando eu começo esse trabalho de tirar a trave do meu olho, eu me dou conta que é um trabalho que vai levar minha vida inteira. Tirar a trave do meu olho leva a vida inteira. Por isso, lembra que eu citei, né, os monges do deserto lá, quando perguntavam para eles assim, o que você pensa sobre os pecados dos outros, né, os pecados do fulano lá que faz aquelas coisas lá? E eles respondiam assim, eu tenho tantos pecados em mim e eu tenho tanto a melhorar e consertar na minha própria vida que não dá tempo de pensar nos pecados dos outros. Eu não consigo me dedicar aos pecados dos outros porque eu tenho muita coisa para consertar em mim mesmo. Quem sou eu para julgar alguém? Ao versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Como é que a gente pode interpretar esse negócio de dar o que é sagrado aos cães, né? Pérolas aos porcos? Pelo contexto do que Jesus está falando, vamos conectar com o que Paulo está falando aqui, com o que Jesus está falando aqui, e depois a gente vai ver mais, eu já vou para João capítulo 9 daqui a pouco. Os porcos, os cães nesse caso, são essas pessoas que têm a viga no olho e querem ficar julgando o cisco no olho dos outros. O que Jesus está dizendo é, não ofereçam aos religiosos o que é pérola. Os porcos e os cães, nesse caso aqui, são os hipócritas. São pessoas que não têm consciência do seu próprio pecado. Pessoas que, quando olham para si mesmas, acham que são superiores a outras porque seus pecados são diferentes dos pecados dos outros. É gente que não se enxerga. É gente que não tem a coragem de fazer esse exercício, de olhar para dentro de si e perceber, eu tenho muitos pecados em mim e eu não tenho condição de julgar ninguém. O contexto ajuda a gente a entender o versículo. Então, o evangelho, a mensagem, o sagrado não deve ser, não percam tempo, não ofereçam as pérolas aos hipócritas, porque os hipócritas não querem ouvir. Os religiosos não querem ouvir. Basicamente o que Jesus está dizendo é, não percam tempo com os crentes. Não percam tempo com os religiosos, com os evangélicos, que naquele tempo eram os fariseus, os mestres da lei. Gente que não enxerga que tem uma trave no próprio olho. Dediquem-se, empenhem-se e sirvam aqueles que sabem que são pecadores. Aqueles que sabem que carregam uma trave nos olhos. Aqueles que têm o coração quebrantado. A gente cantou, o coração quebrantado e humilde Deus não rejeita, mas Deus se opõe aos orgulhosos. A Bíblia diz que Deus odeia os orgulhosos. Pouca coisa Deus odeia. Essa palavra é forte, mas a Bíblia diz, Deus odeia os orgulhosos. Deus odeia gente que se acha. Gente que
O ser humano que quando se coloca na frente de outro ser humano, diz, você é pecador, eu não. Você tem pecados que vão te levar para o inferno, eu não. Você vai para o inferno, eu vou para o céu. Gente que não tem consciência de que no tribunal de Deus, todos estariam condenados. E que se não fosse a graça, nenhum de nós poderia estar absolvido. Nenhum de nós seria absolvido, nenhum de nós seria inocentado. Então, não deem pérolas aos porcos. Pensa nessa imagem, gente. A viga no olho. O cara quer tirar o cisco do olho do outro, mas ele tem uma viga no olho. Uma pessoa que tem uma viga no olho, não sei se você visualizou essa cena. A pessoa que tem uma viga no olho, ela não consegue enxergar, certo? Ela não enxerga. Ela não consegue ver o que está na frente dela, porque essa viga tampa a visão. Então a pessoa que tem uma viga no olho é um cego. É um cego. É aquele que não enxerga. E olha o que Jesus diz em João capítulo 9, a partir do 39. Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Aí Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado. Mas agora que vocês dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Olha que interessante essa fala de Jesus. Eu vim para que aqueles que são cegos comecem a enxergar e aqueles que enxergam se tornem cegos. E aí quando os fariseus... O fariseu vestiu a carapuça. O fariseu entendeu o que Jesus estava falando. O fariseu ficou com essa sensação assim, é comigo que ele está falando? É de mim que ele está falando? Ele está me chamando de cego mesmo? Jesus está me chamando de cego? E aí Jesus fala assim, se você soubesse que você é cego, se você soubesse que tem uma viga no seu olho, você não seria culpado, seria perdoado. Eu retiraria a viga do seu olho. Se você soubesse que você é cego, eu te ajudaria. Mas agora que você acha que enxerga, você é culpado. Agora que você acha que tem a visão, você acha que já sabe, acha que já leu a Bíblia, acha que já entendeu, acha que já conhece tudo, você acha que já sabe, então você é culpado e vai se tornar cego. É por isso que você não vai enxergar o Evangelho. É por isso que tanta gente lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia e não enxerga essa graça que a gente tanto fala. E usa a Bíblia, aquela expressão, né? Pega a Bíblia e usa como pau de bater em doido. Pega a Bíblia para bater na cabeça dos outros. Que é uma pessoa que está com a viga nos olhos. Ela acha que enxerga, mas na verdade é um cego. E voltando para o texto, que é o nosso texto base, essa questão do cego, né? Cego é aquele que não se enxerga. Romanos capítulo 2. Olha o que ele diz. A gente já leu esse texto, mas vamos voltar nele. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Em outras palavras, você que quer ensinar os outros, não percebe que tem uma viga no seu olho? Você que quer tirar o cisco do olho do outro, não está vendo que você é cego? Quer dizer, você é cego. Claro que você não está vendo que você é cego, porque você é cego e não está vendo. Mas, olha aqui, você está convencido de que você é guia de cegos. Quer dizer, você acha que cegos são os outros. Você acha que você é instrutor. Você acha que você é mestre. Você acha que o seu papel no mundo é ensinar, é dizer aos outros o que eles devem fazer ou deixar de fazer.
É encontrar aquele que é diferente de você, diferente da sua religião, diferente da sua moralidade, e dizer a ele, pare de fazer isso. Que a sua vida não agrada a Deus. O que Paulo está dizendo, o que Jesus está dizendo, o que o evangelho todo está dizendo. Você não tem o direito de dizer isso para os outros. Diga primeiro a você mesmo. Você acha que você é um guia de cego? E a trave no seu olho? Mas voltando do jeito que eu comecei, né? Isso é doloroso. Só os corajosos conseguem. E eu espero que vocês aqui, que a gente está nessa conversa, né? Espero que vocês aqui sejam esses corajosos. Que tenham coragem de olhar para dentro de si e perceber que a gente é pecador. A gente é inseguro. A nossa fé oscila. A nossa fé não é tão firme quanto a gente gostaria. As nossas certezas não são tão certas. A gente tem dúvidas, a gente tem medos, inseguranças. A gente tem o nosso lado feio, a gente inveja, a gente deseja o mal para o outro. A gente deseja a morte dos nossos inimigos. A gente deseja o que o outro tem. A gente deseja a grama do vizinho, né? Se a gente for tirar as máscaras mesmos aqui, sendo bem sincero, os homens desejam a mulher do próximo, a mulher deseja o homem do próximo. A gente mente para parecer bom, para que os outros nos aplaudam, para que os outros não se escandalizem a respeito da gente. A gente mente, a gente esconde as coisas. A gente trai. A gente confia em qualquer coisa menos Deus. Deus fala para a gente confiar só nele. A gente confia no olerite, a gente confia numa carteira assinada de trabalho, a gente confia no saldo bancário. E se alguém tira isso da gente, a gente fica desesperado. A gente confia na nossa própria saúde, no convênio médico. E se vem uma pandemia, a gente fica com medo, morrendo de medo, porque a nossa saúde era a nossa confiança. A gente confia na nossa capacidade de trabalhar, e quando a gente perde a capacidade de trabalhar, a gente fica em crise, em angústia, porque o que vai ser da minha vida se eu não puder fazer o trabalho que eu fiz a vida toda? Então, se a gente for tirar a máscara mesmo, não sobra um. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque é o primeiro passo para a gente entrar no reino de Deus e desfrutar toda a alegria e toda a beleza, toda a felicidade que há na graça de Deus. O primeiro passo é quebrantar o coração. Enquanto a gente não sair dessas reuniões com o coração quebrantado, olhando para dentro de si, dizendo assim, realmente, eu não mereço Jesus, eu não mereço o céu, eu não mereço a graça. Eu não consigo olhar para ninguém de cima para baixo, eu não consigo olhar para ninguém como se eu fosse superior. A gente tem que absorver essa verdade. Eu não sou superior a ninguém. Aí a gente começa a falar da graça. Aí a gente vai falar de Jesus, a gente vai falar da beleza da graça. Mas porque primeiro a gente viu, a gente reconheceu. Eu tenho uma viga no meu olho. Peraí, buscar. Sabe aqueles pastores que mandam repetir as coisas? Eles falam assim, repete comigo. E aí geralmente é uma coisa interessante assim, né? Repete comigo. Deus não se esqueceu das suas promessas. Repete comigo. Deus me escuta. Deus ouve a minha oração. Eu vou fazer um pouco diferente. Repete comigo. Eu sou pecador. Repete comigo. Eu tenho uma viga no meu olho. E por isso eu não consigo prestar atenção no cisco do olho dos outros enquanto eu não tirar a viga do meu olho. Ficou longo para repetir, né? Repete comigo. Eu sou pecador. Como a gente cantou, quer ver a letra? Eu confesso que eu sou fraco, que eu não tenho nada a oferecer. Eu confesso que eu estou muito distante de Jesus Cristo e eu não tenho quase nada a ver com Jesus Cristo, ao ponto de eu duvidar se eu deveria poder me chamar de cristão. Você é cristão? Fala, olha, eu estou tão longe de Cristo que eu envergonho o nome de Cristo. Eu envergonho o nome de Cristo com a minha conduta, com os meus pecados.
Aí a gente começa a falar do reino. É nessa consciência, e não na religião, não num conjunto de regras. Cristianismo não é uma tabela de regras comportamentais. Você começa a ser um discípulo de Jesus quando Jesus fala assim, você quer ser curado? Você fala assim, eu preciso. Eu sou doente. Eu tenho problema. E eu preciso da cura. E Jesus diz, os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Então, se você não reconhece que você é doente, se você não reconhece que você precisa de ajuda, se você não reconhece que precisa da graça, Jesus vai passar na sua frente e você não vai ver. Eu vim para os que precisam, para os doentes que precisam de médico. E aí eu concluo a minha fala, o meu pensamento aqui. A gente está em Romanos, eu vou para Romanos capítulo 3, versículo 27. Não faça assim, põe assim. Isso. Romanos 3, 27. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Olha o que Paulo está falando. Se todos somos pecadores e precisamos da graça, então onde está o motivo da soberba? Por que eu me acharia melhor que os outros? Porque eu obedeço algumas leis? Porque eu obedeço algumas regras? Não tem motivo para vanglória. Não tem motivo para se achar. E aí, gente, vocês têm que lembrar sempre, eu estou falando de uma comparação que a gente faz com a prostituta. Eu estou falando da comparação que a gente faz com o homicida, com o pedófilo, com o sonegador de impostos, com o político corrupto. Eu estou falando de comparações que a gente faz com pessoas que a gente fala assim, aquele é pecador e eu não sou. Aquele vai para o inferno e eu não vou. Pensa aí, quem é o tipo de pessoa que você tem certeza que vai para o inferno? Quem é o tipo de pessoa que você olha e fala assim, aquilo ali é imoral, aquele lá é um pecador. Não existe motivo de vanglória. Você não é superior a esse tipo de pessoa que você acusa, que você julga. Que o homem é justificado pela fé e não pela obediência à lei. E por que Paulo fala assim, ó? Não estamos anulando a lei. Ao contrário, confirmamos a lei. Vou grifar aqui para ficar mais claro. Nós não estamos anulando. Em nenhum momento eu disse que a lei de Deus está errada. Em nenhum momento eu disse que as regras religiosas fazem mal. Os mandamentos são bons. A gente não está dizendo que o mandamento é ruim. A gente está dizendo que seguir os mandamentos não faz de você menos pecador que os outros, porque todos somos pecadores e todos precisamos da graça. E você só tem condição de cumprir qualquer mandamento pela graça. Eu não estou dizendo que a lei é ruim. Estou dizendo que não é pela prática da lei que você é salvo. Como que Paulo está dizendo que ele confirma a lei? Vamos voltar na lei, vamos lá nos 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 22. Desculpa, Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Olha como começam os 10 mandamentos. Olha os 10 mandamentos. Primeira coisa que Deus diz. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Aí ele começa dizendo, não terás outros deuses, não farás nenhum ídolo, não tomarás em vão o nome do Senhor, lembra-te do dia de sábado. Mas antes de falar dos 10 mandamentos, a primeira coisa que Deus diz, eu sou aquele que tirou você do Egito. O que isso significa? Eu salvo você, não é você que se salva. Fui eu que salvei você da escravidão. É pela graça e não pelo mérito. Você não se libertou do Egito, fui eu que te libertei do Egito. E reflete a imagem do Senhor. É pela graça. Então, o versículo 2, aí, a primeira coisa antes dos 10 mandamentos, o que Deus está dizendo é
eu quero fazer recomendações a vocês, não como alguém que vem de fora para dentro, te dando uma lista de tarefas hercúleas, né? Como se você fosse Hércules, e você precisa cumprir essa lista de tarefas para poder atingir o Olimpo. Deus está dizendo, não é uma lista de tarefas para você poder ir para o céu. O que eu estou dando para vocês é uma carta de amor, porque eu libertei vocês pela graça e só pela graça. É aí que a gente vai chegar, e a semana que vem eu vou falar disso, Romanos 4. Ele vai começar a falar de Abraão. Se Abraão foi salvo, então, argumento final, então ponto final. Porque Abraão viveu antes da lei de Moisés. Quando Abraão viveu, não tinha lei de Moisés. Então, não é possível que alguém seja salvo por cumprir as regras da religião, porque Abraão viveu numa época em que não existiam regras da religião. Não tinha os 10 mandamentos no tempo de Abraão. Então, se Abraão foi salvo, é pela fé e não é pelas obras. E todo aquele que tem a fé que Abraão teve é salvo. Independente das regras religiosas. É pela fé. Você crê, então você é salvo. Último texto, prometo que é o último. Só para a gente fechar. É isso que Jesus está dizendo aqui, ó, em Marcos capítulo 2, 23. Olha o que Jesus está dizendo. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu, vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. O que Jesus está dizendo? A lei de Deus, o sábado, a regra, foi feita para beneficiar o ser humano. O ser humano não foi criado para beneficiar a regra. Nós não somos escravos da regra. A regra foi feita para fazer bem para a gente. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. É nesse sentido que a graça não anula a lei. Por isso que Paulo está falando, gente, eu não estou cancelando a lei, só que eu estou mostrando para vocês que essa lei existe para que vocês vivam melhor, para fazer bem para vocês, não para que vocês sejam escravos da lei, porque não é a obediência à lei que salva vocês. Por isso vocês não têm motivo para se achar melhor que ninguém. Não há motivo de vanglória. Vocês são simplesmente pecadores, aceitos pela graça, que querem cumprir uma lei que faz bem para a vida, que ajuda vocês a viverem melhor, ajuda vocês a terem mais bem-estar, mais saúde emocional, mais saúde social. Se a gente parar de roubar e de não furtarás, não cometerás homicídio, né? Então, se a gente parar de matar e parar de roubar, a sociedade vive melhor. Então, assim, a regra é para vocês viverem melhor. Não é para cumprir a regra para ir para o céu. Você só vai para o céu por causa da graça. Chega, já estou ficando repetitivo e chato. Perguntas, respostas, comentários.